Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e toda vez que vocês verem esse corpício aqui, na verdade quando vocês virem esse corpício aqui, sou eu mesmo que vou dar aula de matemática para vocês. Antes, lembrete. Qual é o lembrete mais importante da aula de hoje? Aquele lembrete de todas as aulas. Você acesse ao Classroom, acesse ao link, acesse esse material, não deixe de acessar. Professor, estou com a internet que está difícil. Vá até a sua escola, que lá tem uma atividade esperando você, beleza? Porque assim o professor pode ter controle desse conteúdo e saber se você está indo bem ou mal. Não desista, não é hora para desistir, tá legal? Então, o que nós vimos na aula passada lá, pessoal? Você estava comigo na aula passada? Estava? Se não estava, vamos lembrar aqui. A gente trabalhou com matriz inversa, especificamos uma solução, um método, né, para resolucionar ela, que chama matriz adjunta. Pegamos e trabalhamos com cofator, para você encontrar esses elementos, e também falamos de condição para que exista essa inversa. Ou seja, a aula foi cheia de coisa boa. Tudo bem? O que nós vamos ver na aula de hoje? Multiplicação de matrizes. Lembrando que essa nossa aula é uma aula de retomada, tá certo? Então, se você já assistiu a nossa aula inicial, inaugural, pegue seu caderninho lá, porque tem bastante informação que o professor falou na aula inaugural, que eu vou falar também, beleza? Beleza. Então vamos lá, multiplicação de matrizes. O produto de uma matriz por outra não é determinado por o produto dos seus respectivos elementos. Você não pode fazer, por exemplo, a multiplicação do primeiro com o primeiro, a multiplicação do segundo com o segundo. Não é assim que se faz, tá? É um pouquinho diferente, tá certo? Aqui, pessoal, é mais para você escrever, para você ouvir a definição, tá? Assim, o produto das matrizes, imagina uma matriz, tá? E outra, imagina outra matriz. O resultado dessas duas precisa dar uma terceira. Mas para você poder multiplicar, o elemento C e J dessa matriz C é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes, eu adoro essa palavra, da iésima, ou seja, lá no infinito. Se a matriz for enorme, o que você faz no início é igual ao que você faz no final, tá bom? Linha de A pelos elementos da Jésima coluna de B. Trocando em miúdos, primeira linha vezes primeira linha vezes segunda coluna, e eu posso continuar isso, beleza? Por isso essa palavrinha ésima, que a gente pode fazer isso até lá longe, tá certo? Qual é a condição? Olha a condição aqui que está aparecendo meio pequenininho, que a coluna da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Vou repetir isso, tá? Olha só, olha esse exemplo aqui. Está vendo que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B? Como esses dois números são iguais, eu posso multiplicar. Importante isso. Agora vamos ao processo. Estou fazendo a primeira linha vezes a primeira coluna. Isso vai me dar um elemento, o elemento 1. Agora eu vou fazer o quê? A primeira linha vezes a segunda coluna. Isso vai me dar mais um elemento, o elemento 2. E eu continuo. Agora eu vou fazer a segunda linha vezes a primeira coluna. Vocês estão vendo que o processo se repete? Qual será o próximo, então? A segunda linha vezes a segunda coluna. Perceba que eu já sabia o formato da matriz antes de começar, por causa daquela condição que eu falei para vocês, que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas na segunda. Ou J igual a I, beleza? Tá certo? Faça essas contas, né? 1 vezes menos 1 mais 8, 1 vezes 3 mais 4, e vou fazendo essas contas e obtenho essa matriz C, que é nada mais, nada menos que o produto da matriz A com a matriz B. Beleza? É muito importante que você saiba muito bem trabalhar com multiplicação de matrizes. Por quê? Porque você vai trabalhar em matriz inversa, certo? É importante. Se você não conseguir fazer essa multiplicação, o que você faz? Você refaz o exemplo, reveja isso aí e você vai ver que é bem tranquilo. Tá legal? O que eu tenho aqui para vocês? Uma informação importante. Qual é? Da definição, temos que a matriz produto, A vezes B, só existe se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B.
Nesse slide está bem explicadinho aquilo que eu já comentei com vocês, que esse P aqui, que é o número de colunas, tem que ser igual a esse P aqui, que é o número de linhas. Essa é a condição principal aí. Tá certo? Olha lá, se eu pegar uma matriz A, 3 por 2, e multiplicar por uma matriz B, 2 por 4, eu posso fazer a multiplicação? Dê uma verificada aí. Verificaram? Posso sim. Por quê? O número de colunas da A é igual ao número de linhas da B. E o resultado dessa matriz, concorda que quando você pegar o 2 e juntar com 2, sobra o 3 e o 4. Olha lá o 3 e o 4 aqui. Faz sentido, né? Então você analisa para verificar se esses números são iguais e o resultado dessa matriz é exatamente linha com coluna. Ficou claro isso aí, né? Agora vamos para as propriedades, que são muito importantes também. Associativa. O que significa? Se eu faço a multiplicação de A vezes B e o resultado faço por C, multiplicando, eu posso fazer também B vezes C e o resultado multiplicar por A. Então, a associativa é válida. Distributiva em relação à adição. Se eu pego uma matriz, somo com outra e multiplico depois o resultado, olha lá, peguei a matriz, somei e depois multipliquei. Eu também posso fazer o seguinte, primeiro multiplicar, depois somar. Perceba que aqui, pessoal, é a distributiva, né? Ó, A vezes B, AB. A vezes C, AC. Lembrando que isso são matrizes e eu estou multiplicando uma pela outra, tá certo? Elemento neutro, importante. Se eu pegar uma matriz e multiplicar pela sua identidade, ou pegar a identidade e multiplicar pela matriz, eu vou obter a própria matriz. Chama elemento neutro porque a multiplicação não vai alterar o resultado. Então, pegando uma matriz e multiplicando pela sua identidade, o resultado vai ser igual à própria matriz. Você consegue identificar isso que eu falei com o que está escrito aqui? Olha só, A vezes identidade ou identidade vezes o A dá o próprio A, sendo I a matriz identidade de ordem N. Lembrando que ordem é o tamanho da matriz, tá legal? Mais uma propriedade. Propriedade comutativa geralmente não vale. Como assim, professor? Vamos lá, olha essa matriz A, 3 por 2 vezes a matriz B, 2 por 4. Dá porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Resultado, matriz 3 por 4. Se eu trocar, fizer B vezes A, agora o número de colunas da B não é mais igual ao número de linhas da A. Portanto, eu não posso multiplicar. Então, você não vai sair multiplicando porque não vai encaixar. Vocês estão me entendendo? Quando você fizer linha por coluna, vai sobrar linha, vai faltar coluna. Se não houver um encaixe perfeito, pode esquecer que não dá para multiplicar. Tá certo? Então, não vale também o anulamento do produto. O que é isso, professor? Se, por exemplo, você multiplicou uma matriz por outra e o resultado deu zero, isso não implica que A igual a zero ou B igual a zero. Pode ser que esses números somados sejam zero, certo? Vou falar isso novamente, pessoal. Se você faz uma multiplicação de duas matrizes e você obtém uma matriz nula, isso não quer dizer que A ou B seja nulo, tudo bem? Não é uma condição. Beleza, pessoal. Vamos exercitar isso agora. Fazer multiplicação de matriz para verificar se você entendeu. Não se esqueça da atenção, tá? Bom exercício, pessoal.
E aí, pessoal? Gostaram do enunciado? Extenso? Não achem isso. Quando você for fazer a prova lá do Enem, prova Paraná, os enunciados são extensos. Então você tem que se habituar com essa leitura. E outra coisa importante, quando você faz a leitura do enunciado que é extenso, é bom que você marque as informações, certo? Para você não ter que ficar voltando toda hora no enunciado para encontrar aquilo que você já leu, beleza? Uma matriz A de ordem 3 por 4 multiplica uma matriz B de ordem 4 por 2. Ele está afirmando isso. Vamos verificar? Coluna é igual a linha? Sim, está certo. O resultado dessa multiplicação é uma matriz C, ou seja, A vezes B é igual a C. É certo dizer que a matriz C tem... Tchan, 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 tchan. Pessoal, olha só, aqui ele não quer que você encontre a matriz C. Ele quer que você indique quantos elementos tem essa matriz. Tem um jeitinho muito fácil de você encontrar isso. Dá uma olhada aqui. Olha só. Se essa matriz C tem 3 linhas e 2 colunas, quantos elementos vocês acham que vão ter? 3 linhas e 2 colunas. Pensa comigo, olha só. 6 elementos por quê? Que número faz você olhar para isso aqui e ter 6? 3 vezes 2. Exatamente isso. Professor, então essa matriz 4 por 2 vão ter 8 elementos? Sim. Essa matriz 3 vezes 4 vão ter 12 elementos? Sim. O produto, então, de linhas por colunas dá a quantidade de elementos? Sim. Ah, então não precisava multiplicar para depois contar? Não. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, beleza. Quando ele fizer esse tipo de pergunta, não tem necessidade de você fazer a conta igual um desesperado. Nossa, professor, eu demorei aqui mó tempão, fiz uma folha inteira, que você está dizendo que não precisa? Sim, estou dizendo que não precisa. Uia! Beleza? Ah, gostaram, né? Deu um golpe ninja aqui. Então vamos lá, pessoal. Exercício 2. Agora é com vocês. Cuidado com o macete.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Eu sempre pergunto isso, por quê? Porque você tem que ter tentado, no mínimo ter tentado. Eu não estou cobrando aqui o acerto, eu estou cobrando a sua tentativa, o seu esforço, que é muito importante. Na matemática, você faz aquela conta, não sei o quê, chega no final, dá errado. Para mim, o importante não é esse resultado final, é como você chegou nesse resultado, tá bom? Se você fez a conta e chegou lá e errou uma continha demais, não vou dizer para você que está excelente, porque não está, mas está muito bom. Tome cuidado para que na próxima você não erre isso. Tá legal? Quais são os valores de A e B na seguinte igualdade? Aqui você vai fazer a multiplicação. Como? Vamos lá. Primeira linha vezes coluna, segunda linha vezes coluna. Olha como vai ficar. 1 vezes A mais 4 vezes B igual a 6. Está escrito aqui. 3 vezes A mais 3 vezes B igual a 9. Está escrito. Pessoal, isso aqui vira um sistema. Então agora você tem que tentar lembrar como resolver um sistema. Professor, na maioria dos casos, quando houver multiplicação de matrizes, isso vai acontecer? Sim. Não é só uma vez? Não. Isso acontece regularmente. Tá certo? Então preste atenção para você conseguir fazer aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 3, tá? Por quê, professor? Porque se eu multiplicar por menos 3 essa primeira linha, esse elemento 1A vai ficar igual a 3A. Fazendo a soma, depois eu vou mostrar explicadinho para vocês, eu consigo anular. Então, olha só, vou pegar toda essa primeira linha, por isso eu coloquei entre parênteses, e vou multiplicar por menos 3. Como vai ficar? Menos 1A vezes menos 3, menos 3A. Menos 4B vezes menos 3, menos 12B, e 6 vezes menos 3 dá menos 18. Você pode fazer isso, professor? Posso. Não vai mudar o resultado? Não vai mudar o resultado. Você poderia ter multiplicado por raiz de 4, que é 2? Poderia. Poderia ter multiplicado por 1,7? Sim. O que você não pode fazer? Eu multipliquei 3 por todo mundo. Se você quisesse multiplicar o menos 3 só por A, eu posso? Não. Tudo bem? Você pode multiplicar toda a linha por qualquer número, desde que seja toda a linha. Beleza? Agora, olha como é que fica. Essa minha equaçãozinha pode ser cortada com a equação de baixo quando eu somar. Estão vendo aqui? Menos 3A com mais 3A fica 0. Menos 12B com mais 3B fica menos 9B. Professor, eu não podia ter somado isso antes? Você poderia. Só que daí, somando desse jeito que está aqui, você não ia cortar uma letra. Beleza? E quando eu faço isso, olha que bonito que fica. Menos 18 com 9, menos 9. Eu tenho um resultado direto, bem bonitinho. Como, professor? Passei o menos 9 dividindo o menos 9. Menos 9 divididos por menos 9 dá 1. Agora eu pego esse 1 e posso substituir aqui na segunda equação da primeira, posso substituir aqui na primeira equação, posso substituir nessa equação que eu transformei, eu substituo aonde eu quiser. Tudo bem? Então, substituindo nessa aqui em vermelhinho, como é que fica? 3 vezes A mais 3 vezes o B, que é 1, então fica 3, jogo 3 para o outro lado, fica negativo, faço a subtração, fica 6, passo 3 dividindo, fica 2. Tá certo? Então o processo é esse. Multiplico a matriz e depois encontro os elementos da matriz. Portanto, finish him. Qual é a resposta? Quais são os valores de A e B? O valor de A é 2 e o valor de B é igual a 1. Maravilha? Próximo? Sim, próximo. Com vocês, pessoal. Percebam que esse exercício aí, lembra que eu falei do enunciado? Ele é extenso. Tomem bastante cuidado e tem dica.
aí, pessoal? Viram ali as alternativas de resposta? Nossa, professor, tem um monte de letra ali, né? Sim, mas vocês leram o enunciado? Vou voltar, tá? Karma, a gente já vai dar a resposta. Vou voltar. Um modelo matemático usado para ampliação de uma imagem consiste em considerar uma transformação linear dada pela multiplicação de uma matriz escala por uma matriz coluna. Então, imagine um monte de informação que esse matemático fez um modelo. Vou escalonar isso, vou multiplicar. Beleza. Compostas pelas coordenadas do ponto P. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é algo na prática. É algo que deve ter sido feito o quê? Para estudar algum modelo matemático. Certo? Tudo bem? Não é só no mundo mágico dos números. Não, tem uma aplicação prática. Certo? Que forma a imagem que será ampliada. Então, para ampliar uma imagem, ele está fazendo um produto de linhas por colunas. Olha só que interessante. Considerando as matrizes A e ES dadas por matriz A, matriz coluna, composta por X e Y. E a matriz ES é uma matriz com essa carinha aqui. E ele vai explicar o porquê. Em que EX e EY são fatores multiplicativos que indicam a mudança da escala. Como assim mudança de escala? Está falando de imagem, então um aumento ou uma redução. Então, a matriz Q, que é o resultado, tá, indica as novas coordenadas do ponto P. Esse ponto P se modificou através do produto dessas duas matrizes, obtidas pela multiplicação da matriz ES, atenção aqui, pela matriz A. Então, não é A vezes ES, é ES vezes A. Faz a diferença, porque a gente sabe que uma das propriedades que não são 100% testadas aqui é a comutativa. Tudo bem? Beleza? Então, você não pode fazer A vezes ES. É o contrário. Por quê? Porque ele está falando que é o contrário. Por isso que o enunciado é muito importante. Então, fazendo as contas, vai ser algo desse tipo. Certo? O que eu aguço você a pensar? Se eu tenho um produto de uma matriz 2 por 2, de uma matriz duas linhas por 1, ou seja, 2 por 1, como que vai ser essa matriz? Como que essa matriz vai ficar? Você já sabe o formato dela. Então você pode olhar para cá e já aniquilar a que você sabe que não vai ser. Isso é muito importante, tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a multiplicação. ES por A. Perceba que eu coloquei de um jeito e logo em seguida já mostrei o jeito que você tem que fazer. A matriz ES é 2 por 2. A matriz A é 2 por 1. Se você fizesse ao contrário, não daria multiplicação, porque o número de colunas da A não é igual ao número de linhas da B, beleza? Fazendo a multiplicação nessa ordem, o número de colunas da E é igual ao número de linhas da A. Então eu posso multiplicar, tá certo? Ó, que importante. Ou seja, quando eu faço essa multiplicação, essa matriz Q possui apenas dois elementos. É uma matriz onde eu tenho duas linhas e uma coluna, tá certo? Então o resultado dessa matriz, que é a matriz Q, vai ter essa cara. Não estou dizendo que vai ser igual a essa. Vai ter essa cara, ó, duas linhas e uma coluna. Portanto, uma matriz coluna. Vamos fazer a conta então. Linha vezes coluna. EX vezes X, EX. 0 vezes Y, fica o 0, mas eu indiquei aqui para você ver de onde saiu, tá? 0 vezes Y vezes X, 0x. E EY vezes Y, EY, Y. Tudo bem? Tá bom? Agora, pessoal, eu posso cortar esse cara aqui que dá 0 e esse cara aqui que dá 0. Tudo bem? Porque é 0, né? Então, quando eu somo EX com 0, dá o próprio EXX. E quando eu multiplico EX com X, dá o próprio EXX. Aqui não importa. Nossa, professor, esse teu sotaque é XX. Eu sei, pessoal. Eu sei. Vou falar X, então. X, olha o passarinho, tch, olha o passarinho. Tch. Tá legal? Então aqui, perceba que esses elementos foram cortados. Então o que sobra é esse e esse aqui. O EXX e o EYY. Então a minha matriz tem essa carinha aqui. Então ficou claro qual é. Professor, eu poderia então ter aniquilado, do jeito que o senhor falou, a B, a D e a E. Sim, porque tanto a B quanto a D e a E, na realidade não, pessoal, poderia ter aniquilado só a D e a E, porque elas são matriz 2 por 2. Aqui tem uma pegadinha, né? Perceba que aqui ele somou
o EX mais o X. E não é uma soma, é um produto. Ficou mais uma pegadinha aí, tá certo? Então, com certeza, eu poderia ter cortado essas duas. E essas três seria a minha análise final. E a alternativa A é a minha resposta final, porque é o produto das matrizes. Tá legal? Ah, acabou? Não acredito. Eu não acredito. O que a gente viu nessa aula? Retomada de multiplicação de matriz por matriz. Já estou com saudade. O que a gente vai ver na próxima? Retomada de determinante de uma matriz 2 por 2. Pessoal, tudo que é bom dura pouco. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente volta. Um beijo, um abraço, um beijo, um abraço. Fiquem bem. Até.